Gente, eu vou gravar aqui para vocês uma aula sobre viroses oportunistas, então abordar algumas infecções virais comuns e que são importantes aí para pacientes com alguma forma de imunossupressão. E eu também decidi incluir nessa aula uma parte aí sobre diagnóstico de infecções virais, para a gente abordar aí alguns casos específicos. Nessa primeira parte da aula, eu vou falar um pouco com vocês sobre o herpes vírus associados ao sarcoma de Kaposi, o KSHV ou HHV8, como era conhecido até pouco tempo atrás, tá? É um vírus oportunista, a gente vai ver, então a gente vai dar uma olhada na estrutura e na replicação do vírus, a epidemiologia, as principais manifestações clínicas e as formas aí de diagnóstico e de tratamento, tá? Eu incluí aqui também nessa aula o vírus do sarampo. Ele não é um vírus oportunista clássico, mas ele pode ser considerado aí um vírus reemergente, então é importante aí a gente dar uma olhada nesse tipo de vírus, também abordando estrutura, replicação, a epidemiologia, manifestações clínicas, formas de diagnóstico e tratamento e as formas aí de prevenção. Aqui só para revisar o conceito de infecção oportunista, então a gente já viu esse slide em várias aulas durante aí o ano na microbiologia. Então são aquelas infecções causadas aí por diversas classes de micro-organismos que vão se aproveitar aí de um indivíduo que tem alteração no sistema imunológico ou alterações de microbiota, no caso de disbiose, ou mesmo quebra aí de barreira cutânea mucosa para infectar o indivíduo e promover aí a doença, tá? A gente já viu durante o módulo de microbiologia e no módulo de bactérias, várias dessas bactérias que podem ser consideradas oportunistas, a gente viu especificamente essas que estão destacadas em verde. A gente também já viu diversos fungos no módulo de fungos e hoje eu vou abordar aqui com vocês alguns vírus que podem ser considerados oportunistas, tá? Especificamente eu vou falar um pouco sobre alguns vírus da família Herpes viridis, Herpes viride, então o citomegalovírus, o CMV, o Epstein-Barr e o vírus associado ao sarcoma de Kaposi, KSHV, que antigamente era chamado de HHV8 ou herpes vírus humano do tipo 8, tá certo? Provavelmente vocês também já viram na parasitologia alguns parasitas que são considerados oportunistas. Nesse caso aqui eu também não vou abordar com vocês. Aqui também um quadro que eu já passei com vocês em outras aulas de infecções oportunistas. Aqui um resumo das principais causas de imunodeficiências que levam ao desenvolvimento dessas infecções, tá? Então aqui aquelas imunodeficiências congênitas ou primárias que afetam a resposta inata adaptativa, as imunodeficiências adquiridas ou secundárias, aqui vai ser importante a infecção pelo HIV, no caso aí do vírus associado ao sarcoma de Kaposi. É importante também quimioterapia, por exemplo, ou radioterapia para infecção por CMV e mesmo pelo Epstein-Barr. No caso do sarampo, que eu vou abordar com vocês, que não é uma doença oportunista clássica, eu tenho aí uma associação com casos de desnutrição, onde os casos de sarampo tendem a ser mais graves, principalmente com deficiência de vitamina A, tá certo? E a gente viu também aí os casos das crianças e dos idosos, onde eu tenho lá os processos de maturação do sistema imunológico ou de imunossenescência, causando aí uma maior suscetibilidade a algumas infecções. Vamos começar a ver com um pouco mais de detalhe, então, as características do vírus que causa o sarcoma de Kaposi humano, o KSHV, ou, até pouco tempo atrás, também pode ser chamado de HHV8, ou herpes vírus humano do tipo 8. Aqui passando rapidamente a estrutura dos vírus da família Herpes viride, que vocês já tiveram uma aula específica sobre isso, não vou ficar entrando em grandes detalhes. Então são vírus envelopados da família Herpes viride, são vírus que apresentam como material genético moléculas de DNA, então são capazes de codificar uma grande quantidade de proteínas diferentes, e essas proteínas vão estar associadas aí tanto nos mecanismos de infecção,
como nos mecanismos de latência característicos dessa família, mas também ao escape aí do sistema imunológico. Alguns deles a gente já viu na aula de mecanismos de escape, ainda no módulo lá no início da disciplina de imunologia, tá? Aqui no envelope do vírus, a gente vai ter aí diversas glicoproteínas associadas, importantes aí para o processo de infecção. Uma característica desses vírus é que, além aí abaixo do envelope, eles apresentam uma camada que se difere aí de outras famílias de vírus que a gente viu até hoje, que é chamada aí, então, de tegumento. Bem, abaixo aí do tegumento, a gente tem o capsídeo, que envolve a molécula de DNA. A transmissão do KSHV por saliva, então, ou por fluidos corporais de indivíduos assintomáticos, a grande maioria dos indivíduos é assintomático, e a gente vai ter a infecção do vírus em diversos tipos celulares, então células endoteliais, epiteliais e células do sistema imunológico, como linfócitos B, monócitos e células dendríticas, tá? Esse vírus apresenta aí vários tipos de receptores diferentes, a maioria deles são glicoproteínas, como a efrin, o receptor efrin A2, o CD98 integrinas, mas também moléculas de heparansulfato, tá? Ele está associado aí com o desenvolvimento de algumas doenças, caracterizadas por descontrole de proliferação celular, então ele pode ser considerado aí um oncovírus, a principal doença associada é o sarcoma de Kaposi, mas ele também é associado aí com outras doenças linfoproliferativas, algumas formas de linfoma, como o linfoma efusivo primário, que também está associado aí com o Epstein-Barr, outro vírus da família Herpes viridae, com o linfoma difuso de grandes células B e com uma doença mais rara, também caracterizada por linfoproliferação, que é a doença de Castleman multicêntrica. Aqui só para mostrar novamente o ciclo de reprodução de um herpes vírus. Aqui está com detalhes do KSHV. Então, ele vai apresentar aqui na superfície aquelas glicoproteínas. Ele tem várias glicoproteínas distintas, o nome delas estão aqui, que vão se associar então com receptores presentes em células, tá? Então, essa associação dessas glicoproteínas com esses receptores, então pela absorção, vai fazer com que haja a endocitose da partícula viral. Dentro do endossomo ocorre então o desnudamento dessa partícula viral, ou seja, a camada lipídica ela é perdida e o núcleo capsídeo ele vai se associar com proteínas aqui do microtubo, tá? Essa associação faz com que esse capsídeo seja direcionado para o núcleo da célula e ocorre a interação, então, desse núcleo capsídeo com proteínas do núcleo da célula, levando à liberação do DNA do vírus no interior dessa célula. Okay? Quando esse DNA é colocado, então, no interior dessa célula, eu vou começar a ter a replicação desse DNA e eu vou ter dois desfechos. Esse DNA ele pode ser replicado aqui no interior dessa célula, gerando, então, novamente mais cópias desse genoma viral na forma linear. Há depois síntese de proteínas do capsídeo, a montagem do capsídeo e, posteriormente, então, a produção de novas partículas virais que vão ser exportadas inicialmente por brotamento, mas que algumas vezes pode causar a lise da célula. Ok? Uma outra característica dessa família, como vocês viram com o Alexandre, é que uma grande parte desses vírus eles são capazes de assumir uma forma latente nessa célula infectada. Tá? Então, aquele DNA viral, quando ele começa a ser replicado, uma parte dele pode assumir então uma forma circular, que se associa ao cromossomo aqui, ao DNA da célula hospedeira. Tá? Então, formando o que a gente chama de epissoma viral. Essa partícula, então, esse DNA circular, pode ficar nessa forma, então, de latência por longos períodos, e quando eu tenho aí uma queda da resposta imunológica, eu vou ter a reativação desse vírus e, consequentemente, todos os processos patológicos associados a essa replicação. Ok?
Aqui só para dar uma ideia da epidemiologia do sarcoma de Kaposi, até o advento aí da pandemia de AIDS, o sarcoma de Kaposi ele era uma doença restrita a algumas regiões do Mediterrâneo, então em idosos principalmente de algumas regiões da Itália e em algumas regiões da África, tá? Ocorrendo então de forma endêmica nessas regiões. Após a pandemia do HIV, como foi visto lá na última aula, o sarcoma de Kaposi ele começou a aparecer nesses indivíduos com essa imunodeficiência, tá? E aí, atualmente, a gente vai ter aqui uma incidência bastante aumentada, que normalmente está associada aí com os locais onde ocorre a maior incidência também de HIV. Então, atualmente, como o HIV a maior incidência vai ser ainda na África subsaariana, eu vou ter também a maior incidência aí de sarcoma de Kaposi na África, tá? Mas os outros países onde ocorre ainda casos de HIV/AIDS, eu também tenho uma incidência relativamente alta desse tipo de doença. Aqui só para comparar como o sarcoma de Kaposi ele está associado diretamente com a infecção pelo HHV8, aqui só para ter uma ideia, a soroprevalência desse vírus na população mundial, tá? Então aqui são os casos positivos para KSHV na população. Então não são casos de sarcoma de Kaposi, mas indivíduos que estão infectados por esse vírus, tá? Então é possível observar que em algumas regiões até quase 95% da população testada é positiva para esse vírus, ok? Então, mostrando aí a importância de fazer um controle dos processos de imunodeficiência nessa população para que não ocorra a reativação desse vírus, tá? Então aqui no Brasil é estimado que até 5% da população esteja contaminada com esse vírus, mas de forma assintomática, tá? Então, a soroprevalência varia bastante, mas ela está diretamente associada com os casos de sarcoma de Kaposi, principalmente, então, nos casos de HIV/AIDS. Em termos de manifestações clínicas, o sarcoma de Kaposi, a principal manifestação, então, é o aparecimento de lesões cutâneas. Normalmente, essas lesões já aparecem, lógico que vai aparecendo uma de cada vez, mas normalmente eu tenho múltiplas lesões que vão ter uma pigmentação que pode variar, então, de rosa claro até um violeta bastante intenso. Tá? Essas lesões geralmente são elevadas e achatadas e inicialmente elas vão ser indolores. Tá? Inicialmente elas vão afetar os membros e tronco de maneira aí, generalizada e como eu falei para vocês, inicialmente elas são assintomáticas. Tá? Com o passar do tempo eu vou ter uma progressão, essas lesões elas podem se coalescer, então formação de placas que vão estar associadas então a edema. Tá? Eu também posso ter aí o desenvolvimento de lesões exofíticas, então essas lesões elas vão aparecer na forma aí de nódulos com sangramento e que muitas vezes vão ser bastante dolorosos. Tá? Em pacientes com HIV, particularmente, é importante o aparecimento aí com o passar do tempo de lesões de mucosa oral, no palato e nas gengivas, e essas lesões aqui com o passar do tempo, elas podem ser fonte de infecções secundárias, tá? Que podem ser graves e levar aí o indivíduo a óbito. Em alguns casos de HIV, principalmente, até 15% dos pacientes com HIV e que apresentam sarcoma de Kaposi cutâneo, eu posso ter o envolvimento também de órgãos internos. Então, os órgãos mais afetados vão ser os pulmões e o trato gastrointestinal. Quando eu tenho aí o acometimento dos pulmões, ele vai ser caracterizado então por falta de ar, tosse seca e hemoptise. E no trato gastrointestinal eu também posso ter aí a hemorragia e casos de obstrução intestinal. Tudo bem? Aqui só para exemplificar algumas lesões causadas de sarcoma de Kaposi. Então aqui essas lesões hiperpigmentadas de braço, pele. Normalmente essas lesões elas têm esse formato
que é chamado de oblongo, então são mais ovais, não são tão circulares. Aqui um caso onde essas lesões já se fundiram, então se coalesceram, tomando uma extensão bastante importante aí da pele do paciente. E aqui a gente já começa a ter, então, edema aqui dos membros, tá? Aqui são lesões exofíticas, então, a formação desses nódulos que podem, então, ter a ocorrência de sangramento e eliminação de líquido. Aqui afetando esses nódulos exofíticos na mucosa oral, então aqui dá para ver que eu tenho a presença desses grandes nódulos que vão estar associados aqui com uma dificuldade de deglutição, dificuldade de fala e que pode comprometer bastante aí a saúde do indivíduo, tá? E aqui uma lesão um pouco mais inicial, onde é possível observar aqui no palato desse paciente a formação aqui inicial de uma lesão ainda não tão evoluída, mas que já está começando a apresentar um pouco de edema, tá? O diagnóstico do sarcoma de Kaposi é basicamente clínico, né? Então, eu vou estar, inicialmente, aqui no Brasil, principalmente, ele vai estar sempre associado com indivíduos com imunodeficiência, basicamente com pacientes com HIV. Então, o diagnóstico é clínico, então, pelo aspecto das lesões, mas normalmente eu tenho que fazer a conformação por histopatologia e a demonstração, então, do vírus no interior das células. Normalmente isso é feito pela execução de uma técnica que é chamada de imunohistoquímica, que vai evidenciar, então, a presença do vírus no interior das células presentes na lesão, tá? O tratamento, basicamente, ele tem que ser feito inicialmente com uma restauração da resposta imunológica, então eu identifico a causa da imunodeficiência e tento, então, fazer a restauração. Nesse caso, é importante ficar atento para os casos daquela síndrome de reconstituição imunológica, que eu já mencionei para vocês na aula de HIV, onde o indivíduo que está com um número muito baixo de CD4, quando ele tem uma reconstituição da resposta imunológica, ele vai ter uma resposta inflamatória muito intensa, tá? E os indivíduos com sarcoma de Kaposi são particularmente suscetíveis a esse tipo de síndrome, tudo bem? Então, prestar atenção aqui no acompanhamento dos pacientes durante a restauração da resposta imunológica, tá? E como se trata de um tumor, né, de uma manifestação tumoral de proliferação celular descontrolada, o tratamento do sarcoma em si é feito com drogas citotóxicas, tá? Por quimioterapia, drogas normalmente utilizadas aí para outros tumores. Isso vocês vão ver com detalhes lá na oncologia, não vou entrar em detalhes sobre essas drogas na aula de hoje. Bom, vamos começar a ver então um pouquinho sobre sarampo, tá? Então, até pouco tempo atrás a gente quase nem falava mais de sarampo, mas a gente decidiu incluir essa aula aqui na microbiologia porque é uma doença que tem apresentado aí alguns surtos, particularmente aí nos 2 ou 3 últimos anos. A gente teve um surto relativamente grande de sarampo aqui no Brasil e que esses surtos podem voltar particularmente devido aí a problemas na cobertura vacinal. Bom, o vírus do sarampo é um vírus que faz parte de uma família Paramyxoviridae. Essa família ela já foi abordada nas aulas de infecções respiratórias, então não vou ficar entrando em detalhes. Ele é um vírus, então, envelopado. Nesse envelope lipídico, ele vai ter aí particularmente duas proteínas importantes, a proteína F, ou proteína de fusão, e a hemaglutinina, ou proteína H, que vão ser importantes aí no processo de infecção, de adsorção nas células, tá? Abaixo aí do envelope, a gente tem uma proteína chamada de proteína M, ou proteína de matriz, tem um núcleo capsídeo, formado aí por uma proteína N, que envolve, então, uma molécula de RNA. Então, é um vírus de RNA envelopado, tá? Associado a esse núcleo capsídeo, a gente tem aí algumas proteínas, a proteína L, de large, ou grande, e a fosfoproteína, ou proteína P, tá? Que vão ser importantes aí durante o processo de replicação do vírus. Tudo bem? Uma das características mais importantes do sarampo é que ele é um dos agentes infecciosos mais transmissíveis que a gente conhece, tá? Então, se a gente comparar
com a taxa de reprodução do vírus que foi abordado lá na aula de Covid, aquele R0, a gente vê que o sarampo tem um R0 de 9 a 18. Comparando aí com o Covid, por exemplo, que a gente viu que chega no máximo aí, no auge dos picos, né, que a gente teve, no máximo a 2, a gente tem um R0 de 9 a 18. Então é um dos vírus, um dos agentes patogênicos mais facilmente transmissíveis que a gente tem. Tá certo? Ele é um vírus que é capaz de infectar diferentes tipos celulares, incluindo e particularmente sendo importante aí o sistema imunológico, então macrófagos, células dendríticas e linfócitos, a gente vai ver que isso tem consequências, células epiteliais e alguns estudos, pelo menos in vitro, apontam aí para a infecção de células do sistema nervoso central, embora isso ainda não esteja muito bem determinado, tá? Ele apresenta aí diversos receptores, dependendo do tipo de célula que ele infecta, então o SLAM, o CD50, o DCSINE e a langerina nas células do sistema imunológico e a Nectin-4 em células epiteliais, tá? Existe aí alguns estudos, como eu falei para vocês, que mostram que ele pode usar o receptor da substância P para infectar ou conseguir entrar aí em células do sistema nervoso central, mas como eu disse, isso não está muito bem ainda estabelecido. Okay? Manifestações clínicas. O sarampo, então, ele é uma doença então, relativamente autolimitada, caracterizado aí por ser uma doença exantemática, ou seja, que dá lesões cutâneas mais importantes, mas ele tem uma taxa aí de complicações que não pode ser desprezada se a gente considerar a transmissibilidade e as taxas aí de infecção, tá certo? Então, ele pode ter complicações como pneumonia, incluindo aí pneumonias secundárias por bactérias, manifestações do sistema nervoso central importantes, então encefalite, e uma doença que é a panencefalite esclerosante subaguda, que é muito importante, tem uma alta taxa de letalidade, mas que felizmente ocorre em alguns casos somente, tá? É relativamente rara essa ocorrência. Bom, o vírus do sarampo, gente, é um dos vírus mais antigos que a gente conhece ou que tem descrição. Então, se acredita que ele tenha surgido aí inicialmente há muito tempo atrás, então como uma zoonose, que por volta de 3.000 anos atrás eu tenha tido o estabelecimento do vírus em populações humanas, porque existem aí descrição de casos na literatura de doenças parecidas e que provavelmente são sarampo, e mesmo isolamento, por exemplo, do genoma viral em algumas múmias, por exemplo, encontradas, ok? Acredita-se, então, que esse estabelecimento tenha ocorrido aí por volta de 3.000 anos atrás. É uma doença que inicialmente estava concentrado na Europa, na Ásia, mas que, então, a partir aí do descobrimento das Américas, houve a introdução aqui no continente americano, certo? Em 1900, a partir dos processos aí de industrialização dos países e pela melhora das condições de vida, a gente vai ver que a mortalidade do vírus do sarampo está diretamente associada com casos de subnutrição, então a melhoria de vida nesses países industrializados levou a uma redução na mortalidade, mas no início aí do século passado houve aí diversos surtos epidêmicos com muitas mortes, tá? Um bem específico e bem característico ocorreu aí em 1917, no exército americano com uma estimativa aí de 3.000 mortes como consequência, tá? A vacina do sarampo, ela foi desenvolvida, então, no início do século passado, e em 1963 ela foi introduzida, tá? Inicialmente com bastante sucesso, diminuindo bastante aí a mortalidade e os casos de infecção, tá certo? Em 1987, aí
devido aí aos estudos, os casos com maior gravidade e associando-se esses casos com a subnutrição, particularmente déficit de vitamina A Organização Mundial da Saúde recomendou aí o tratamento, incluir a suplementação de vitamina A, principalmente aí para as crianças, ok? Em 2010, a Assembleia Mundial de Saúde estabeleceu aí uma meta para controlar o sarampo até 2015. Em 2012, é lançado aí um plano de ação global para vacinas, com a metas para erradicação do sarampo, também aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde. E em 2015, apesar de ainda não ter sido erradicado, observou-se aí uma redução aí de praticamente 80% no número de mortes por sarampo comparado às taxas dos anos 2000. Aqui só, rapidamente, o ciclo de replicação do vírus. Então, é um vírus que entra na célula através de fusão, então ele faz a distorção no seu receptor específico. Aqui, no caso, está representado o SLAM. Então, eu tenho a fusão do envelope lipídico com a membrana plasmática da célula, a liberação dessa ribonucleoproteína, então associado com o RNA do vírus, ocorre aí a síntese do RNA viral e a partir daí eu tenho lá a tradução das proteínas que vão compor o vírus e a replicação do próprio DNA genômico que associa-se àquela nucleoproteína, tá? Essas proteínas elas são modificadas no complexo de Golgi, são exportadas para a membrana plasmática da célula e o vírus então é montado durante a sua saída na célula através de brotamento, tá? Então, ele é um vírus que brota da célula, como a gente viu, por exemplo, para o HIV. Aqui só um vídeo que é bem interessante que eu encontrei, mostrando que o vírus do sarampo, por ele apresentar no envelope a hemaglutinina e a proteína de fusão, então durante o processo de infecção, ele é capaz de formar e de fazer com que as células infectadas se fundam umas com as outras, tá? Formando o que a gente chama, e já foi mencionado, em outras viroses, como a formação de sincício, tá? Então aqui é um vídeo, são dois vídeos, na verdade, mostrando a formação aí do sincício in vitro, tá? Então aqui a gente tem células cultivadas in vitro que foram infectadas e a gente vai ver que após algumas horas da infecção a gente começa a ter a formação de células gigantes multinucleadas, tá? Eu achei bem interessante, eu acredito que vocês vão achar também. Então aqui a gente está vendo o tempo passando 10 horas e depois aí de 18 horas a gente tem a fusão de diversas células, formando aí essas células multinucleadas gigantes, tá? Aqui é o mesmo vídeo, só que aqui o vírus ele foi usado, ele estava expressando uma proteína fluorescente verde, tá? Então aqui, ó, inicialmente a gente tem poucas células infectadas, ainda não formando sincício, mas a gente vai ver que com o passar do tempo eu vou tendo a transmissão do vírus para outras células e depois a fusão dessas células formando aí uma grande quantidade de partículas virais durante esse processo de replicação. Bom, então como é que se dá a infecção e o processo aí de transmissão do vírus do sarampo? Então, como eu falei para vocês, é um vírus que tem uma alta taxa de transmissão, ele é adquirido então por via respiratória, então o indivíduo suscetível vai entrar em contato com aerosóis ou partículas do vírus em suspensão. Inicialmente a infecção vai se dar com as células do sistema imunológico presentes aqui nos pulmões do paciente, então macrófagos alveolares, ou mesmo células dendríticas através do receptor SLAM, tá? Então, essas células do sistema imunológico, particularmente aí as células dendríticas, vão ser importantes porque elas vão reconhecer o vírus, vão ser infectadas, vão migrar para os órgãos linfóides secundários para fazer a apresentação do vírus, dos antígenos para os linfócitos T, e elas estão levando aí o vírus no seu interior. Então, durante essa migração, eu vou ter aí a disseminação do vírus para diversos órgãos linfóides secundários e eu começo então agora a infectar também os linfócitos B e os linfócitos T. Tá? A gente vai ver que isso também tem uma consequência importante
da infecção pelo sarampo, tá? Então, esses linfócitos infectados agora, então, vão se disseminar, vão se espalhar pelo organismo do paciente e é a partir daí que eu vou ter infecção agora das células epiteliais que vão ser responsáveis, então, pelo aparecimento do exantema, tá certo? Então, a partir da infecção inicial nos pulmões, das células imunológicas, eu tenho a disseminação do vírus também via células imunológicas e a reinfecção ou a infecção aí das células epiteliais, que vão ser responsáveis pelo sintoma mais importante, mais característico, que é o exantema, mas também pela transmissão do vírus. Então, esses vírus infectam as células epiteliais, agora usando aquele outro receptor, a nectina 4, e a partir daí eu tenho a replicação do vírus e a eliminação do vírus pelo trato respiratório do paciente infectado, ok? Aqui só para dar uma ideia da epidemiologia do sarampo, aqui no Brasil particularmente, então, em 2015 o Brasil havia sido considerado uma área livre de sarampo pela Organização Mundial de Saúde, mas em 2018 a gente teve aí um surto bastante importante proveniente de casos importados aí inicialmente da Venezuela, então da região norte, que depois chegaram a se disseminar aí por todo o Brasil, tá? Os casos, o maior número de casos foi reportado ainda na região norte, mas a gente teve casos aí distribuídos por todo o Brasil, tá? Então dá para ver aqui que no pico aí desse surto houve aí um relato de 3.950 casos, tá? Em 2018 foram registrados aí 10.326 casos e esse surto ele foi relativamente bem controlado. Em 2019 foram relatados só até março, né? Que está aqui nesse gráfico, somente 28 casos. Em 2020, esse surto foi controlado na maior parte do Brasil, mas a gente ainda tem muitos casos sendo descritos e sendo ainda relatados, particularmente ainda na região norte, e há casos ainda na região sudeste. Aqui é o último boletim epidemiológico que eu encontrei com os casos de sarampo no Brasil. É um boletim da Organização Pan-Americana de Saúde, onde dá para a gente ver que aqui em 2021, então em novembro de 2021, a gente teve aí no início do ano diversos casos confirmados, mas que agora, mais para o final do ano, a gente praticamente não tem casos mais confirmados, tá? Tem alguns ainda em investigação, mas casos confirmados aparentemente têm diminuído, mostrando aí um certo controle desse surto. Bom, como é que então o sarampo se manifesta, tá? Por que isso é importante a gente entender as manifestações clínicas? Porque, principalmente aqui no Brasil, principalmente para os médicos, como é uma doença que havia sido relativamente controlada e os casos eram muito raros, quando a gente teve esse surto, muitos médicos não conseguiam fazer o diagnóstico rápido da doença e com isso também houve uma contribuição aí para a disseminação da doença, tá? Então é importante vocês saberem quais são os sinais clínicos dessa doença, porque a gente pode aí ter surtos aí no futuro, tá certo? O período de incubação para que haja manifestação aí dos sintomas específicos, então o exantema é em média de 14 dias, mas é importante que o sarampo apresenta uma fase que é chamada de prodrômica, tá? Ela é o início aí da doença, das manifestações de sintomas, que inicialmente são inespecíficos, que precedem essa fase aí do exantema, tá? Então, de 1 a 4 dias antes do aparecimento do exantema, o paciente começa a ter, então, a queda do estado geral, febre, que é relativamente alta, e que geralmente está acompanhado aí de conjuntivite, tosse e coriza, tá? Então, são 3 sintomas que devem levar em consideração quando o paciente se apresenta aí no consultório, porque são os primeiros sintomas que o paciente com sarampo vai apresentar, tá? Por que é importante identificar esse paciente? Porque nessa fase prodrômica, a gente vai ver, já existe a transmissão do vírus, tá certo? Nessa fase,
também aparece um sinal bastante importante, um sintoma importante, que é patognomônico, ou seja, que é muito específico do sarampo, que é chamado de mancha ou sinal de Koplik, tá? Ele aparece também 1 a 4 dias antes do exantema. Tá? A gente tem nos próximos slides algumas figuras mostrando como é que são esses sinais. É caracterizado então por manchas ou pontos brancos em áreas eritematosas na mucosa oral aí dos pacientes. Tá? Essa fase prodrômica, ela é sucedida pela fase sintomática, onde eu vou ter o exantema clássico, tá? Do sarampo. Inicialmente, esse exantema aparece na face e na região cervical, mas eu tenho aí, normalmente, envolvimento posterior de tronco e membros aí num período de 5 a 6 dias, tá? Esse exantema normalmente é acompanhado por linfonodomegalia generalizada, e eu posso ter aí também associação com diarreia, tá certo? Essa fase sintomática, ela se resolve aí depois de alguns dias, então a maioria dos pacientes se recupera sem grandes consequências, tá? Mas eu tenho complicações que podem ser sérias, principalmente em crianças com menor idade, em idosos e particularmente em indivíduos subnutridos, e aqui aparentemente a deficiência de vitamina A é importante, tá ok? Essas complicações, as mais comuns, vão ser então a pneumonia, causada pelo próprio vírus, mas que vão ter normalmente associação aí com infecção secundária bacteriana. Tá? Em até 4% dos casos, essa pneumonia pode acontecer e muitas vezes ela pode ser grave, levando inclusive à morte. Tá? Eu posso ter aí manifestações afetando o sistema nervoso central, então convulsões em até 1% dos casos, encefalite, em 1 a cada 1000 casos, com uma letalidade que vai ser alta, então até 15% de letalidade de encefalite, e sequelas em até 25% dos casos. Então, essas complicações, elas podem ser graves, principalmente se a gente levar em consideração a alta taxa de transmissibilidade do vírus, tá? A complicação mais grave do sarampo é uma manifestação chamada de panencefalite esclerosante subaguda. A principal característica dessa doença é que ela se manifesta meses até anos após a infecção inicial, tá? A média aí de aparecimento dessa complicação é de 7 anos após a infecção inicial, tá? Ela afeta aí 1 em cada 100 mil casos de infecção por sarampo, sendo que a taxa aí de meninos para meninas, então, é de 3 para 1. Então, afeta muito mais homens do que mulheres, e a letalidade pode chegar aí a 100%. Tá? Ela é caracterizada por ser uma doença degenerativa progressiva, que inicia-se aí com um déficit intelectual progressivo, evolui aí para convulsões, alterações motoras, evolução para coma e posteriormente aí morte, tá? Então essa é a principal complicação do sarampo, e é por isso que é importante então a prevenção para evitar essas complicações. Aqui, para exemplificar para vocês, aquele sinal patognomônico, que é a mancha ou sinal de Koplik. Então, a gente tem aí lesões e pontos brancos associados aí a um fundo eritematoso. Então, aqui a gente tem poucos pontos. Aqui a gente já tem até a formação de pequenas placas, que são sempre associadas aí com esse fundo eritematoso, tá? Então, isso é um sinal que, se observado, ele praticamente fecha o diagnóstico de sarampo. Aqui a manifestação mais comum, que é o exantema, então inicia-se normalmente aí no rosto, na face das crianças e no pescoço, vai se espalhar normalmente para tronco e membros, tá certo? Essas lesões normalmente elas são autolimitadas, mas elas podem então coalescer e formar aí algumas placas que depois a gente vai ter descamação. Tá certo? Como eu falei, esse exantema, depois de alguns dias, ele se resolve, na maioria dos casos, sem grandes complicações. Aqui só para resumir para vocês o que a gente viu, então a replicação do vírus ela ocorre inicialmente aí nas células mieloides do sistema imunológico, lá nos alvéolos pulmonares. Eu tenho a disseminação do vírus
por todo o organismo, a infecção aí do tecido linfóide, incluindo os linfócitos T e B, e depois o retorno ao epitélio, onde eu vou ter aí iniciar o processo de transmissão do vírus, tá? A fase prodrômica, ela ocorre após uns 7, 8, 10 dias do processo infeccioso, caracterizado então por febre e tosse, coriza e conjuntivite. Tá? A febre ela permanece por bastante tempo, o exantema aparece aí por volta dos 14 dias da infecção, e o que é importante aqui, ó, a transmissão ela vai ter aí o seu pico ainda na fase prodrômica, tá? Então, antes do paciente apresentar o exantema característico, ele já vai estar transmitindo o vírus. Essa transmissão ela permanece ainda até o final da fase exantemática da doença, tá? Uma característica importante e que tem sido descrita mais atualmente é que, aparentemente, a infecção por sarampo pode levar à supressão da resposta imunológica. E essa supressão ela pode permanecer aí por um tempo relativamente prolongado, o que pode causar e pode estar associado, por exemplo, àqueles casos de pneumonia secundária que eu mencionei para vocês, tá? E também há uma suscetibilidade maior desses indivíduos infectados por outros patógenos. Uma característica dessa imunossupressão que tem começado a observar agora é o que causa? É que o vírus do sarampo ele vai infectar linfócitos B e linfócitos T, particularmente linfócitos B e linfócitos T de memória, e causar destruição desses linfócitos B e T de memória. Então, aparentemente, ó, esse trabalho que foi publicado aí na Science em 2019 mostra que a infecção pelo vírus do sarampo, ela diminui a produção de anticorpos pré-existentes e a proteção para outros patógenos, ou seja, ele elimina as células de memória do indivíduo, tá? Então aqui, ó, um dos resultados é que o sarampo causou a eliminação aí de até 73% do repertório de anticorpos dos indivíduos que foram testados, tá certo? Uma coisa que é interessante é que essa supressão ela é transitória e basicamente porque eu elimino a célula de memória, mas o indivíduo ele se recupera se ele for novamente exposto àquele patógeno, tá? Mas ele vai ter que gerar uma nova resposta imunológica para gerar essa nova memória, tá? Então essa redução aí da resposta humoral aparentemente deixa os indivíduos infectados mais vulneráveis a outras infecções. Bom, como é que faz o diagnóstico do sarampo? Então, basicamente, o diagnóstico pode ser fechado aí pela observação e pelas manifestações clínicas da doença. Então, é importante estar atento aos sinais clínicos das crianças, principalmente. Esse diagnóstico, ele geralmente pode ser confirmado pela detecção de anticorpos específicos contra o sarampo, então, detecção de IgM, ou então a detecção de IgG, o aumento do título de IgG em 2 amostras obtidas com um intervalo aí de pelo menos 1 semana entre elas, tá? Então, o aumento da quantidade de anticorpos nessas 2 amostras, tá? Eu também posso fazer técnicas de PCR em tempo real, então de biologia molecular, para a detecção do genoma do vírus, tá? Tratamento específico não existe. Existe o tratamento de suporte, então principalmente aí febre. A suplementação de vitamina A, como eu mencionei para vocês, é recomendado, principalmente em crianças com sinais de subnutrição, porque isso aparentemente diminui a chance de evolução para as complicações, tá? Existem alguns trabalhos que mostram que a administração de ribavirina, que é um antiviral que a gente já mencionou em outras infecções virais, possa ser útil aí, principalmente nos casos mais graves, mas ainda não tem nada muito certo sobre isso, tá ok? Então, como o tratamento em geral ele não é muito específico, o que a gente tem disponível é a prevenção, tá? Então, existe uma vacina disponível, a vacina é aplicada junto com a vacina para cachumba e rubéola, então a tríplice viral, a MMR. Ela é feita com o vírus do sarampo atenuado
E ela é aplicada aqui no Brasil em 2 doses a partir dos 12 meses de idade, com 2 meses aí, em média de intervalo entre as doses, tá certo? Nos casos aí de surto que a gente teve aí no passado, se recomendou aí que a primeira dose, uma dose inicial, uma dose 0, fosse dada aí após os 6 meses de idade. Por ser vírus atenuado, tem que se tomar uma certa precaução na administração dessa vacina, então, em gestantes, principalmente, em pacientes com alguma imunodeficiência confirmada, em pacientes que em estado de imunossupressão, por exemplo, para transplantes. Aqui só para mostrar para vocês a efetividade aí da vacina. Então aqui a gente tem em 1980 os casos de sarampo aqui nos Estados Unidos. Dá para se observar que o número de casos por milhão era bastante grande. E que, num esforço aí de vacinação em massa, se começou a reduzir de modo bastante evidente essa vacinação. Inicialmente, se recomendava a aplicação de só uma dose, tá? Mas depois se observou que uma segunda dose conseguia aumentar e deixar a imunidade protetora por mais tempo, tá? Então, se recomendou, a partir aí dos anos 2000, uma aplicação de segunda dose, e com isso os números reduziram mais ainda. Assim, então, como o número de casos, o número de mortes, aqui a gente tem os gráficos, onde a gente tem que, a partir aí dessa iniciativa de aplicação de vacina em massa, no início dos anos 2000, aqui nos Estados Unidos, parecido com o que ocorreu aqui no Brasil, a gente teve uma diminuição bastante importante aí no número de mortes por sarampo nos Estados Unidos, mas no mundo de forma geral, como eu já mencionei para vocês. Essa eficiência aí da vacinação e a eficácia da vacinação coloca o sarampo como uma possibilidade para erradicação, tá? Então, junto com a varíola, que já foi erradicada, e a polio, que está em passos, em vias de ser erradicada no mundo, o sarampo é uma doença aí de transmissão transmitível que a gente vai aparentemente ou tem a possibilidade de erradicação, tá certo? Então aqui é só para mostrar por que ela tem essa característica. Primeiro, ela não apresenta nenhum reservatório natural, animal, então o homem aparentemente é o único animal que é infectado, tá certo? Ele vai apresentar aí um único sorotipo, então isso facilita o desenvolvimento aí das vacinas. A vacina é relativamente eficaz, relativamente fácil de ser aplicada, tá certo? E a gente tem então com essas características a possibilidade aí de no futuro erradicar. Por que ainda não foi erradicado e por que a gente tem alguns surtos? Uma das explicações aí para a gente não ter conseguido ainda não erradicar o sarampo, e o sarampo é um exemplo de como notícias desencontradas, notícias não confirmadas e notícias mal interpretadas podem levar aí aos processos de atrapalhar a saúde pública e as campanhas de vacinação, tá? Então, essa campanha anti-vacinação e esses grupos anti-vacinação, eles surgiram graças e muito a alguns trabalhos que foram publicados sobre a vacina do sarampo, tá? Então, particularmente, esse trabalho aqui, publicado aí por Wakefield em 1998, numa das melhores revistas que a gente tem na área de saúde, então a The Lancet, em 1998 apareceu esse artigo que associava a vacina tríplice viral ao desenvolvimento de algumas doenças de desenvolvimento neurológico, particularmente ao autismo, em crianças vacinadas, tá? Esse artigo, então, foi publicado em 98, ele teve uma grande repercussão na mídia com a divulgação aí desse trabalho, mas posteriormente ele teve que ser retratado, tá? Então ele é um artigo que, se hoje a gente procurar na The Lancet, ele ainda está lá, foi aqui que eu peguei, mas ele aparece aí com essa
tarja de artigo retratado, tá? Então, os estudos posteriores não conseguiram confirmar essa associação da vacina com sarampo, com o desenvolvimento de autismo ou de outras doenças, mas a partir do momento em que ele foi divulgado na imprensa, houve aí uma grande repercussão e até hoje, aparentemente, isso serve de base aí para essas campanhas anti-vacina. Tá? Então, só para que chamar a atenção para vocês de que é preciso tomar cuidado novamente com manchetes, o que aparece na mídia, não levar tão ao pé da letra tudo o que aparece na imprensa e mesmo na divulgação aí de artigos científicos, a gente precisa, na ciência, de tempo para confirmar hipóteses e para descartar hipóteses, tá? Então, não é com um único artigo que a gente confirma ou descarta determinadas hipóteses, tá? É preciso tempo para que a gente chegue às conclusões definitivas. Bom, com isso eu termino aqui a primeira parte. Na parte B, eu vou falar um pouco mais sobre outras viroses e vou abordar de forma um pouco mais específica algumas formas de diagnóstico específicos para essas doenças. Assistam a segunda parte. Até mais.